Deu certo. Estamos Deu? vendo. Deu. Agora você está vendo o quê? Você está vendo Eu estou vendo você. a tua janela de PDF, arquitetura de varejo, Ah, então tá. tá? Tá bom. Deixa eu exibir aqui. Ai, como que eu vou exibir aqui? Mas pode deixar assim também, não tem problema não. Assim, tá certo? Tá certo. Tenta passar um slide para ver se vai dar certo. Deu. Tranquilo. Tá. Então tá. Pessoal, então vamos dar início à nossa palestra de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui conosco, os convidados externos. Obrigada pela presença. Esperamos aí que a gente tenha um coro maior. Vamos ver se o pessoal vai entrando durante a palestra. Nós estamos começando o nosso circuito essa semana do Unicult, né, com várias palestras, várias aulas shows, vários eventos bacanas para vocês. E a palestra hoje da Bruna é parte desse evento, né? É parte dessa semana cultural que a gente está tendo aqui. O nosso objetivo nessa palestra hoje é discutir um pouco sobre a arquitetura de varejo, né? Então eu vou deixar que a Bruna se apresente, um pouco apresente o currículo dela, mas ela é uma grande amiga minha e nós trabalhamos juntos no mercado, também é arquiteta. E ela tem uma experiência muito grande na área de varejo, né, em duas grandes empresas aí de varejo que também trabalham com franquias, né, com obras e projetos franqueados. Então, acho que ela pode passar para vocês uma experiência muito bacana sobre projetos, sobre varejo, sobre as peculiaridades desse tipo de projeto comercial, né, que obedece a esse sistema de franquias, e ela pode passar muito também a experiência dela sobre obras dentro desse ramo, tá? Então, eu vou deixar aqui a palavra para a Bruna. Fica à vontade, Bruna, obrigada. Obrigada, Karen. Boa noite, gente. Então, como a Karen falou, eu me chamo Bruna Sasaki. Eu sou arquiteta atualmente na Taste Sala de Shop, né? Eu vou explicar um pouquinho, não sei se todos conhecem essa franquia, então eu vou passar brevemente um pouco pelo contexto dela. Mas primeiro eu vou me apresentar. Então, eu sou formada em design de produto pela PUC. Após me formar em design, eu me formei em arquitetura também pela PUC. Depois disso, eu fiz gerenciamento de obra pela UTFPR e estou fazendo gestão de projetos pela FAI. Então, todas as faculdades e pós que eu passei, elas fazem total sentido, né, uma com a outra. E elas me fizeram chegar onde eu estou agora, né? Então, eu passei por vários escritórios de arquitetura interiores, desde que eu fazia design até arquitetura. Então, num deles eu trabalhei com a Karen. Daí, nessa passagem entre me formar e começar a pós de gerenciamento de obras, eu decidi que eu queria trabalhar numa empresa grande. Foi quando aconteceu essa virada, assim, na minha carreira, né? Então, eu entrei no Grupo Boticário, que é uma empresa aqui de Curitiba, de varejo. Fiquei 2 anos lá. Saí de lá e agora estou na Taste Salad Shop faz 1 ano, que também é uma franquia de varejo, né, de alimentação saudável. Então, explicando um pouco sobre onde eu estou agora. Então, a Taste Salad Shop, a gente quer oferecer uma alimentação saudável, fácil e super descomplicada, né? Ela é aquela alimentação que não tem garçom, né? Não, você mesmo precisa ir no atendimento para, né, enfim, solicitar o seu pedido. Então, a gente precisa entender muito bem como que funciona esse processo de atendimento, a gente precisa entender muito bem qual que é a proposta que a gente quer passar, né? E eu acho que a gente faz isso muito bem. Então, o breve contexto da Taste, ela iniciou em Curitiba mesmo, uma empresa curitibana, em 2014. Né, como eu mencionei, ela é uma franquia de alimentação saudável. Nós temos em Curitiba 6 lojas, sendo que a primeira loja, que fica na Rua Prudente de Moraes, é a nossa loja própria, o restante são lojas de franqueados, né? Então, existe toda uma escolha dos franqueados, existe um processo bem longo para a escolha desses franqueados. A gente também diz que a gente não quer crescer a qualquer custo, então vocês não vão ver 20 tastes sendo feitas em 1 ano, né? A gente faz tudo com muita calma para as coisas acontecerem da melhor forma possível.
Eu entrei na Taste, então, no começo desse ano, no início da expansão da empresa. Então, a gente está em São Paulo agora, a gente inaugurou uma loja agora em novembro, é a maior loja que a gente tem. Então, a gente foi para São Paulo com uma loja própria, né, até para entender o mercado, entender como as coisas estão acontecendo. E graças a Deus está dando super certo, né? Em menos de um mês de loja, todos os dias a gente está tendo um público super grande. Então, a Taste só começou em São Paulo, né? A ideia é a gente crescer bastante lá. Como franquia, então, a gente entende que ela precisa ser padronizada. Até então, antes de iniciar a expansão, ela tinha muitos itens parecidos, né, padronizados, mas assim, a gente está agora na expansão cada vez mais buscando isso, entre revestimentos, entre itens de comunicação, a gente está buscando a padronização do que a gente consegue fazer, né, porque a gente sabe que para replicar isso é muito difícil. A gente gosta que cada loja tenha alguma coisa especial, assim, então a gente não quer que todas as lojas tenham a mesma cara. Tudo bem para a gente se tiver alguns detalhes diferentes de cada loja, né? O importante é que as coisas mais de comunicação sejam padronizadas, que você consiga entrar na loja e ver que é uma Taste, né? Então, nessa foto, nessas duas fotos, você consegue ver, essa é a loja Prudente de Moraes, a nossa loja própria. Então, lá em cima, vocês conseguem ver pequenas diferenças no forro ali do volume de atendimento. Então, antes ele era no compensado, a gente usa muito o compensado, e depois a gente atualizou para um forro preto. Você vai ver que a parede do lado está pintada. Então, acontece essas pequenas alterações para acompanhar as mudanças das lojas, né, das lojas novas. Então, a gente vai fazendo mudanças e também a gente vai revitalizando as lojas antigas, né, para acompanhar e deixar todas as lojas bem parecidas, né, que fazem sentido. Mas a gente também não quer as lojas idênticas umas das outras, né? A gente gosta de ter as suas especialidades em cada loja. Aqui é a mesma coisa, então vocês sempre vão ver a Taste iluminadinha lá em cima. Esse volume superior, às vezes a gente não consegue fazer o volume em cima do atendimento, às vezes a gente precisa fazer o volume direto na fachada, igual é a loja da estação, que é a foto de baixo, mas vocês sempre vão encontrar o compensado, a lâmina Feijó, os boards, né, que são os boards de cardápio, etc. Na foto de cima não dá para ver, mas a gente também sempre usa o teto preto com alguma estrutura aparente. Então, a gente tem esse ar despojado, arrumado, mas um pouco despojado, assim. A gente gosta de arte, então, se vocês forem ver as fachadas das nossas lojas, elas têm um grafite. Então, quando foi feito essa arte, a gente usou esse grafite em vários itens da loja. Se não deu para usar na fachada, a gente usou como quadro nas lojas de shopping. Mas então, quando a gente muda uma coisa numa loja, a gente busca multiplicar ela para as próximas, né? Mas a gente gosta muito de arte, então vocês vão entrar na loja, vocês vão ver quadro, vocês vão ver nos nossos postais, que sempre vai ter uma arte. No Instagram também, a gente tenta fazer uma coisa com o marketing, uma coisa bem diferente para chamar atenção, bem colorida, bem atrativa para os clientes, mas super descolada, assim. Aqui só um exemplo da única loja que a gente tem que não foi feito o mesmo padrão. Vocês vão ver que tem uns itens de marcenaria, uns itens de ferro preto que a gente usa muito, que estão ligadas com as outras lojas, mas a loja do Parque Barigui, por exemplo, que é a foto de cima, ela foi um conceito totalmente novo, mas que a gente acha que ficou uma loja um pouco fria, né? Então, a gente não usou mais desse conceito para as demais lojas. Mas, enfim, é um conceito super, super legal, mas daí a gente viu que não fez muito sentido, porque a nossa loja, quando você entrar, você vai sentir um acolhimento nela, né? Tanto pelas cores, pelos materiais. Então, a gente continuou seguindo a linha mais
mais escura ali, né, usando uma fórmica cinza e o amadeirado. Os nossos projetos são feitos pela Arqueia, né, então todas as lojas a partir da terceira foram feitas pelo escritório de arquitetura Arqueia e a gente segue até hoje com eles, em todos os novos projetos. Um detalhe que eu comentei sobre a padronização dos itens, então vocês podem ver essa diferença, né? Ali em cima, a gente sempre usava boards, que é onde a gente coloca os cardápios, né? Das lojas, então eram boards assim, eram placas de madeira com adesivo colado. Para a gente mandar para todas as lojas o adesivo colado, a gente precisava que tivesse um instalador que fizesse tudo isso. Então, a gente precisava alinhar com todas as lojas o dia e horário que o instalador ia, para ele fazer todo esse serviço. E a gente vai mudando o cardápio com frequência, né? Então, a gente tem o cardápio do verão, a gente tem o cardápio do inverno, e ficou muito ruim esse processo, essa operação, assim, toda vez que a gente mudava o cardápio ou incluía algum item novo. Então, a gente viu que não fazia sentido a gente manter isso, inclusive porque a gente precisaria trabalhar como uma franquia de expansão, então não faz sentido a gente ter esse trabalho manual, digamos, e que a gente dependa dos fornecedores cada vez que a gente vai fazer isso. Então, ali embaixo já é uma foto recente, a gente criou alguns boards, então elas são de estrutura metálica, elas são... A gente só manda agora, eu vou mostrar depois uma foto que parece mais esse item, mas agora o que a gente faz? A gente tem essa estrutura, esse board pronto, com um acrílico na frente, a única coisa que a gente faz é mandar para a loja o impresso e o pessoal da loja só encaixa dentro do board, né? Então, a gente tirou um fornecedor da jogada, que era o instalador, a gente facilitou muito, então a gente agora só manda para as lojas mesmo fazem. Então, essa que é a ideia do varejo, né? Das franquias, é a facilidade. Então, que a gente só mande e a loja faça as coisas por si próprio, porque, né, agora a gente tem 6, 7 lojas, mas depois, quando a gente tiver 30 lojas, imagine se a gente tivesse que contratar, né, toda vez de mudança de cardápio, um fornecedor que fizesse isso, e ainda demanda um tempo do pessoal da loja para acompanhar isso, né? Então, a gente precisa sempre estar facilitando para a gente e para a loja. Aqui vocês podem ver, então, se vocês forem ver nas lojas de Curitiba, a gente não tem isso que tem em São Paulo, né? A gente padronizou tudo, então agora a gente fez esse quadrinho, que é um quadrinho A5 e A6, onde a gente coloca as comunicações. Na segunda foto vocês conseguem ver o board, né? Então, esse board é uma estrutura fixa na parede, esse board ele pode ficar inclinado, ele pode ficar rente à parede, então foi feito toda uma criação, todo um desenvolvimento com o fornecedor de Curitiba, para a gente conseguir fazer um board que atendesse vários locais da loja, né? Então, a gente fixa a estrutura, se a gente acha que ele tem que ser inclinado, a gente inclina, se a gente quiser, a gente tira a estrutura de trás e só encaixa e ele fica reto. Então, a gente consegue usar de várias formas esse board. Então, ali você vai ver que tem um acrílico, né? Ele tá dando um reflexo ali, e a gente só encaixa, se a gente quiser mudar a ordem do cardápio também, a gente só tira o papel, coloca em outro lugar, e assim facilita bastante, né? Que nem eu falei, tem que facilitar para a gente e facilitar para a operação na loja também. Do lado direito, então, a gente tem a Bomboniere, que a gente também criou agora para a loja de São Paulo, e a gente vai replicar para as demais lojas. Então, todo esse trabalho foi feito junto com o pessoal de marketing, né, de operações, porque a gente precisa entender tudo que eles precisam colocar, então eles precisam me passar tudo que eles precisam colocar na loja de exposição, e daí o desenho e desenvolvimento com uma empresa de comunicação visual, a gente faz todos os protótipos e, né, para a gente mandar para as lojas esses itens, né. Em paralelo, a gente vai vendo se as coisas estão funcionando, se a gente precisa mudar alguma coisa no percurso, tal, para as demais lojas, mas, assim, a gente precisa, para tudo isso parece coisa pequena, mas a gente precisa do envolvimento de várias equipes, né, para a gente fazer um item pequeno, assim. Então, eu vou explicar um pouco a rotina da função, né, ela é bem
parecida com a rotina que eu tinha no Grupo Boticário. No Boticário, eles tinham uma equipe que era só de desenvolvimento de projetos. Eu trabalhava diretamente na parte de gestão de obras. Aqui na Taste, eu faço as duas funções, né? Então, eu faço o desenvolvimento de novos projetos. Esses novos projetos, então, pode ser um novo conceito de loja que a gente desenvolve internamente, ou também de novos projetos de novas lojas, né? Então, para novas lojas, a gente trabalha junto com a Arqueia, que faz os nossos projetos. Então, a gente já tem o conceito, né? Mas daí a gente leva para eles colocarem alguma coisa nova, alguma coisa diferente no projeto, até para fazer todo o projeto executivo, são eles que fazem, eles nos entregam toda a solução que a gente precisa. Quando a gente precisa fazer algum projeto de reforma, se vocês conhecem a loja do Estação, a gente tinha uma loja grande no Estação, a gente diminuiu ela, e agora tem uma outra operação do lado, né? É do mesmo franqueado, as duas operações, mas a gente encurtou a Taste. Então, esse projeto de reforma, a gente já tinha um conceito da loja, então eu só fiz o projeto de reforma, a gente não levou isso para o escritório de arquitetura, né, essa revitalização. Então, eu trabalho nessas duas frentes. Em paralelo também tem a prospecção de novos fornecedores, tanto de civil, tanto de inox, marcenaria, segurança, tudo, assim, tudo que envolve a parte de obra, de comunicação. Então, também eu faço os orçamentos, né? Então, eu aciono os fornecedores, faço orçamento com vários fornecedores. Para São Paulo, eu fiz orçamento de obra com 8 fornecedores. Então, eu faço toda a equalização dos custos, né? E daí, junto com a minha equipe, a gente faz a aprovação dos custos, né? Junto com o pessoal de financeiro, a gente faz todas as aprovações dos custos, aprovação dos fornecedores, e daí com isso eu faço todo o gerenciamento dos fornecedores, quando que o material vai chegar na obra, quando que eles precisam chegar na obra, junto com o gerenciamento de obras, o acompanhamento das obras, todo o alinhamento com os franqueados também, que compete à minha área, eu tenho que fazer, né, essa ligação com os franqueados, e também a gente precisa atender todas as outras áreas, né, então, quem eventualmente trabalhar numa empresa com arquitetura, seja no Boticário, seja em outro varejo, vocês vão ver que vocês vão estar ligados com todas as áreas, seja TI, seja financeiro, seja societário, tudo, marketing, vocês sempre vão estar ligados com todas as áreas, o que é muito legal, porque a gente aprende muito sobre tudo, né, então, não adianta você achar que você vai entrar numa empresa, você vai ficar só na arquitetura, só ali no seu mundo, não, você vai ter que aprender sobre tudo, né, todas as áreas são envolvidas. Eu vou explicar um pouco como que funciona daí essa etapa de um projeto, né, muitas coisas, é claro, eles são bem similares à parte de interiores, né, porque, enfim, todo projeto, toda obra é um projeto e tudo faz sentido, né, desde o começo até a entrega ou inauguração da obra. Então, existem 3 grandes etapas, assim, né? Primeiro é o projeto, que é feito o levantamento, daí o estudo é feito entre nós e o pessoal de arquitetura, eles nos entregam o projeto preliminar, o projeto executivo, todo o detalhamento. Agora também eles estão entregando para a gente um caderno padronizado de inox e marcenaria, né? Porque facilita muito até a gente buscando a padronização dos itens. Então, se a gente tem um caderno pronto, é muito mais fácil para a gente ir encaixando todos esses itens padronizados num projeto. Isso facilita muito no cronograma de projeto, né? Para o pessoal de arquitetura. E para a gente é muito bom na hora de orçar também. E daí também a gente faz o projeto complementar. Esse projeto complementar, se for uma obra grande, como foi feito em São Paulo, a gente faz esse projeto antes, porque daí com esse projeto complementar a gente orça com a construtora, né, porque ele pode variar muito, hidráulica, elétrica. Quando é uma obra de shopping, o projeto complementar a gente já coloca junto do fornecedor da obra, a gente não entrega esse projeto complementar antes, porque são coisas pequenas, então eles conseguem quantificar ali e orçar de uma forma muito mais simples. Isso facilita para a gente, porque reduz o nosso tempo de fazer o projeto complementar e entregar para a construtora, para a gente ter um orçamento mais rápido.
Então, a segunda etapa seria os fornecedores, que seria a prospecção desses novos fornecedores. Aqui eu precisei também elaborar uma planilha padrão com todos os itens que cabem a um projeto, tudo que a gente precisava que fosse entregue, sei lá, se eu preciso que eles considerem o corrimão, eu colocava no orçamento corrimão. Eu colocava revestimento X, porque daí eles sabem que eles precisam considerar isso. E com isso eu consigo receber todos os orçamentos, equalizar mais facilmente, então eu consigo bater todos os itens, todos os valores unitários, o que facilita para a gente analisar por que um fornecedor está cobrando mais caro nisso, ou mais barato naquilo. Se um fornecedor não considerou isso, então ele tem que considerar, e daí eu tenho que voltar para ele. Isso demora muito tempo também, essa equalização de orçamento, né? Voltar, retornar, revisar. Após isso também, daí a gente entra fazendo a negociação, todas as condições de pagamento, toda a aprovação. Eu também, na minha área, daí eu solto, disparo para o financeiro todas as ordens de pagamento, né? Então, eu sou a ponte também entre o fornecedor e o financeiro, se foi pago, se não foi pago. Então, né, nessa etapa de orçamento também a gente ainda vai desenvolvendo novos itens de enxoval, iguais àqueles que eu passei para vocês, que são os boards, que é a bombonière, todos os suportes, né? Então, em paralelo, a gente vai fazendo tudo isso ainda. Todo o alinhamento de enxoval com o time de marketing e operações também fica na parte de implantação, que é a parte que eu toco, porque eu que vou comprar tudo. Eu vou comprar o forno, eu vou comprar a colher, eu vou comprar a bandeja, tudo que compete a estar dentro da loja, o pessoal de implantação que compra, é o enxoval. Então, eu faço diversas reuniões para ver se não está faltando nada, e eventualmente vai faltar alguma coisa, então eu tenho que ir atrás comprar, mas tudo que tem dentro da loja, então compete a implantação, fazer a negociação e a compra, né? E também a gestão disso até a inauguração, a gestão disso de entrega até a inauguração da loja. A terceira etapa, então, é a gestão de obra, então é quando eu começo a obra, né? Fechando com o fornecedor, eu vou solicitar o cronograma de obra para acompanhar isso. Por que eu preciso desse cronograma? Eu preciso saber quando que a obra vai começar, quando que a obra vai acabar e quando que eu preciso quando que eu preciso receber a marcenaria e o inox na obra, né? Eu preciso saber quando que vai estar tudo pronto para o meu pessoal de inox e marcenaria entrar. Então, às vezes, eu preciso fazer um cronograma reverso, né, para ver quando que acaba a obra e quando que eu vou ter o material. Porque não adianta eu começar a obra muito antes e o meu inox chegar 10 dias depois. Então, às vezes, eu preciso esperar um pouco a obra para começar, para que eu consiga linkar o término da obra com a chegada dos outros mobiliários, né? Porque quem vai sair por último da obra vai ser a construtora. Então, eu não posso deixar eles com um gap de folga ali, né? Eles precisam chegar e já concluir. Então, às vezes, eu preciso atrasar a obra, justamente buscando alinhamento entre quando eu posso entrar e quando meus outros fornecedores podem entrar. É um pouco complicado fazer esse gerenciamento à distância, né? Então, a gente busca fazer visitas periódicas na obra, algum acompanhamento em loco. No varejo é complicado, né? Ainda quando você tem uma grande demanda, um grande volume. Então, a gente busca pedir relatório para eles, montar grupos e pedir fotos, acompanhar dessa forma, mas quem faz isso à distância vai ver que nem sempre o que você está recebendo é o que está na obra, é o que está acontecendo lá. Então, às vezes é bem complicado. Junto da obra, a gente também tem que buscar toda a documentação legal, né? Então, são os alvarás para iniciar a obra, o alvará de funcionamento, a vigilância sanitária. Depois disso, a gente precisa buscar toda a aprovação do Corpo de Bombeiros nas obras. Então, cada lugar é diferente, né? Depende se você está fazendo uma obra num condomínio, numa galeria, ou num shopping, ou numa loja de rua, né? Então, cada um vai pedir alguma coisa diferente, né? No shopping,
Claro, você não vai precisar do alvará de construção nem nada, então loja de rua tem uma atenção por conta disso. Então, ainda nessa terceira etapa, existe aquilo da gestão de fornecedores, que, na verdade, é você acompanhar a entrega deles, acompanhar se chegou tudo na obra, se não chegou, então você tem que voltar com eles para solicitar isso, ver o que está acontecendo. E eu sempre falo, obras é gestão de problemas, porque vai acontecer todo tipo de problema durante a obra, depois da obra, no pós-obra, né? Tem esse acompanhamento pós-obra também, e sempre vai ficar um rabicho, gente. É assim, 99% das obras não tem como não ficar alguma coisa para arrumar. Ou é um ar que está pingando, ou é um vidro que está sem, uma janela que está sem vidro. Acontecem tudo que vocês não imaginam que pode acontecer. Mas essas são basicamente as etapas de um projeto do varejo, mas que ele se replica, assim, para qualquer projeto, né? É claro que, nem eu falei, a gente precisa alinhar tudo com muitas áreas, então acaba sendo uma coisa bem complexa, né? Até na entrega de uma obra, né? Na inauguração, antes da inauguração dela, existe toda a parte de treinamento, então eu também preciso entregar a obra para acontecer o treinamento. No varejo de alimentação assim, mais complexo, porque eu preciso que o pessoal treine na cozinha, então eu preciso da cozinha pronta para acontecer o treinamento. Eu tenho uma semana de treinamento, mais ou menos, eu preciso colocar o sistema no ar, eu preciso instalar iFood, instalar todo o sistema, então, se o meu cabeamento não tiver passado, eu não consigo ligar o computador, eu não consigo ligar minha impressora, então, é tudo linkado uma coisa com a outra, né? Se eu não libero a obra, o pessoal de operações não consegue, de operações e de sistema, eles não conseguem trabalhar, o pessoal de treinamento também não consegue trabalhar. Então, tem que estar tudo muito alinhado, principalmente no final da obra, porque eu preciso que todo mundo entre num time certinho, né? Senão vai embolar tudo e daí vai dar um problema. A questão, quando a gente estipula uma data de obra do varejo, também é muito difícil a gente mudar ela, porque eu solto comunicado na imprensa, eu solto comunicado em vários lugares, então eu não consigo, eu tenho que dar jeito da inauguração acontecer. Eu vou mostrar rapidamente sobre a Taste Pinheiros. Então, essa Taste foi a nossa expansão, que foi inaugurada dia 18 de novembro em São Paulo. Esse é um projeto bem grande, que nem eu falei, essa é a nossa maior loja. Então, ali em cima vocês vão ver que eu escrevi ali, né? Eu tenho salão, atendimento e cozinha. Esse é o meu principal, eu sempre vou ter isso. Salão, atendimento e cozinha. Nesse lugar, nessa obra, a gente teve também área externa, delivery, sucos e dish sucos, né? Então, a gente tem espaços muito bem definidos, super bem pensados nessa obra. A gente usou toda a nossa experiência das obras antigas para tentar fazer a melhor coisa possível agora. Lá no final, no lado direito superior, a gente também tem a central de produção e distribuição, que é o que a gente tem aqui em Curitiba. Então, eu estou no escritório aqui, embaixo a gente tem a cozinha de produção. Dessa cozinha é feito tudo para distribuir para as lojas. Então, em São Paulo a gente ainda não tem isso, a gente está mandando tudo de Curitiba para São Paulo, mas posteriormente, quando aumentar as lojas, a gente vai ter a nossa própria central de produção em São Paulo, que vai distribuir para as lojas de lá. Sobre a setorização, então a gente tem que ter tudo muito bem definido, então a gente tem a área destinada para os clientes, logo em seguida, né, em rosa ali, a gente tem o atendimento e a gente tem a cozinha. Em São Paulo, a gente viu que a gente precisava ter um espaço destinado para o delivery, porque lá é muito forte, então a gente fez uma entrada apenas para o delivery, tem também acesso de funcionários, mas o pessoal, os motoboys, tem que entrar por ali, tem uma janelinha que o pessoal do próprio atendimento entrega para eles lá, né, para não ter esse fluxo cruzado, então, de clientes, motoboys. Então, lá em cima, em verde, também a gente tem a central de produção, que a gente chama de CPD, e as áreas de apoio aos funcionários. A gente também tem um segundo andar ali, mas é escritório, algumas áreas, assim, restritas para os clientes. Uma coisa que a gente fez, então você vai ver que do lado do atendimento eu tenho um quadradinho, ele se chama dish, é onde a gente lava todas as coisas. O que a gente pensou nesse projeto foi que do salão o pessoal já consegue entregar, eu vou mostrar para vocês depois um móvel que faz isso, do salão eu consigo já jogar tudo para o pessoal que vai lavar, né? Então, eu não preciso
tempo inteiro os nossos funcionários buscando bowls e buscando bandejas e levando para a cozinha, né? A gente fez uma estratégia de que o cliente mesmo, ele vai pegar a sua bandeja e vai colocar ali na devolução. Isso já vai direto para o lixo. Então, são essas pequenas coisas que fazem muita diferença dentro da nossa operação. Aqui, rapidamente, sobre o fluxo e as operações também. Então, a gente criou aquele acesso aos funcionários, que é o mesmo acesso que vai para o delivery, né? A gente não conseguiu colocar o acesso aos fornecedores junto nessa entrada do delivery, por uma questão que os fornecedores não podem entrar direto para a cozinha e passarem pela cozinha inteira. Então, a gente fez um acesso, pelo mesmo acesso de clientes, mas assim, a gente não está tendo problema nenhum quanto a isso, porque existem as restrições de horários, né? Então, eles chegam bem antes ou chegam bem depois. Então, a gente não tem essa interferência dos fluxos. E como eu falei que a gente precisa entender muito a nossa operação, né? Se vocês conhecem a Teixe, então, a gente entra, esse retângulo em cinza, então, é onde a gente faz os pedidos. Então, o cliente entra, faz o pedido, ele dá a volta no balcão de pedido, isso cria, né, uma separação entre a circulação e o pessoal que está sendo atendido. Então, a gente entra, faz o pedido, o funcionário recebe o pedido, vai perguntar para você, o seu nome, vai confirmar com você o pedido. Nisso, você vai em direção ao caixa, ali vai ter uma geladeira to go, que é onde você ainda pega algumas coisas, né, o que a gente chama de compra por impulso também. Então, você vai pegar alguma coisa na geladeira, vai pegar alguma coisa na bomboniere e vai chegar até o caixa. Nesse processo, os nossos funcionários já estão fazendo a salada de vocês, o pedido de vocês, e vão entregar para vocês no momento que vocês chegarem ao caixa. Então, a gente tem que entender muito bem esse fluxo, né? Muito bem como que funciona, onde tem que estar localizado tudo, né? O pedido, como que você vai se movimentar ali, como que você vai se movimentar para que não atrapalhe todo o fluxo de clientes entrando na loja, de pessoas sentadas, e que não aconteça toda uma bagunça de fluxos dentro da loja, tá? Eu não vou conseguir falar sobre a cozinha, mas assim, é muito específico o projeto de cozinha, porque eu preciso entender todos os equipamentos que fazem parte da cozinha, né? Todos os itens, todos os pratos que são feitos, eu preciso saber exatamente onde está o forno, como que funciona nas lojas isso. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre estudando, né? Onde que precisa ficar, onde que o pessoal vai fazer o suco, isso precisa ficar perto do que? De um freezer ou não, o forno precisa ficar perto de uma bancada refrigerada ou não, né? Onde que pode ficar a condimentadora para eu montar um sanduíche, se ela vai ficar mais para a direita, mais para a esquerda. Então, isso muda muito baseado nos equipamentos que a loja tem, né, e baseado no desenho do projeto. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da loja de São Paulo, como que ficou, né? Do lado esquerdo, ela era uma loja de carros, né? E do lado direito é como ela ficou. Vocês podem ver que nessa foto a gente não tem vidro nem na porta, nem na janela. Então, a gente inaugurou sem vidro, né? Que nem eu falei, tudo pode acontecer numa obra e isso aconteceu. Como a gente não podia postergar a inauguração, a gente inaugurou dessa forma. Mas não teve problema nenhum, assim, a aceitação foi tranquila. Então, a fachada a gente não mudou, a gente fez um recuo na fachada, para a gente ainda ter uns banquinhos ali na fachada, então você pode sentar bem ali próximo à calçada. A gente gosta de fazer essa interação rua e loja, né? A gente tem isso nas lojas de Curitiba, então a gente acha bem legal o pessoal da rua tá passando, tá vendo o que tá acontecendo, então a gente gosta de fazer a fachada assim bem aberta, bem para você ver o visual lá de dentro. Aqui então é mais ou menos na mesma posição do posicionamento da loja. Então a gente tirou toda a estrutura coberta que tinha lá atrás, a gente tinha uma parte alta do lado direito, então a gente teve que demolir tudo isso, foi uma intervenção bem grande, né? A gente encontrou um pilar no meio dessas paredes, o que também no meio do caminho a gente precisou mudar toda a obra,
toda a obra do banheiro, todo o layout do banheiro, então essas coisas também acontecem e atrasam a obra, porque a gente tem que voltar com o pessoal de arquitetura, o projeto, para ver o que a gente vai fazer, então isso atrasa lá uma semana de obra, né? Mas vocês podem ver que tem vários itens que na loja, né, que fazem parte de todo o nosso conceito de Curitiba. Então, você vai na loja de Curitiba, você vai na loja de São Paulo e você vai ver a madeira frejol, o laminado cinza, o teto preto, com os perfilados pretos aparentes. Então, você vai ver toda a similaridade, né, isso que a gente precisa chamar atenção no padrão das franquias, né, eu preciso estar em Curitiba e estar em São Paulo e ver que é a mesma loja, a mesma franquia, a mesma marca. Então, ali na primeira foto, você vai ver que tem um móvelzinho, na primeira foto do lado direito dessa foto, é onde a gente faz a devolução dos bolos. Você vai ver que ela é vazada, então é ali onde os clientes vão colocar, vão devolver o bolo, né? Então, o que facilita para a gente? O cliente comeu, devolveu o bolo, já vai chegar direto no dish, que é onde eles vão lavar a louça. Então, essas pequenas coisas a gente precisa pensar muito, porque a gente precisa facilitar muito para o funcionamento da loja. Nessa loja também a gente tem aquele jardim no fundo, então a gente colocou esse perfilado que faz total sentido com o perfilado de dentro, então as duas coisas têm que se conectar. A gente gosta muito de planta, então a gente encheu de planta lá atrás, a gente encheu de planta dentro da loja, então vocês vão ver que em Curitiba é a mesma coisa, a gente ama planta, ama verde, e a gente levou isso para São Paulo. Do lado direito é uma foto da cozinha, então ela tem tudo, assim, a gente tem que pensar em todos os itens, todas as sacolinhas, onde vai ficar tudo, onde vai ficar o guardanapo, onde vai ficar tudo, todos os toppings, tudo que vai ser enviado para o delivery, tudo a gente tem que pensar onde vai ficar todos os lugares, tá? Então, é um trabalho, assim, bem complexo, que precisa de várias mãos juntas para a gente trabalhar junto, mas assim, é bem gratificante quando o negócio está pronto, assim, é complicado, né, cansativo, a gente ficou 20 dias em São Paulo sem parar, de segunda a segunda, eu e mais 4 pessoas da equipe, mas esse é o nosso resultado de São Paulo e está sendo bem gratificante, assim, o retorno dos clientes, então, é bem legal, assim, fazer parte disso, que é uma coisa grande, né? A gente recebe um feedback legal, assim, como a gente trabalha no varejo, né, o pessoal dá muito retorno para a gente, o que é bem bacana, né? Porque a visualização é grande do nosso trabalho. E aqui é o nosso sala de squad, que a gente chama, né? A nossa equipe da Salad. Então, os da esquerda é a Paty, o da direita é o Rodrigo, eles são os fundadores da Taste, então a gente ficou lá uns 20 dias juntos, fazendo tudo, correndo atrás de coisa que faltava, cobrando o pessoal da obra. Foi um trabalho, assim, bem exaustivo, mas bem gratificante, que nem eu falei. Do meu lado esquerdo ali tem a Jajá, ela desenvolve todos os produtos da Taste. Do outro lado é o Gabs, ele faz todo o nosso operações, então eles que deram treinamento para o pessoal da cozinha. Então fomos nós 5, 20 dias, correria lá em São Paulo, sem parar, domingo a domingo, trabalhando, para a gente ter o resultado que a gente teve hoje. E é isso, gente, é muita coisa para falar, né? Difícil falar em uma hora, assim, eu tentei dar uma resumida no que acontece aqui na Taste. E, em paralelo a isso, também está tendo obra aqui, eu estou na empresa, está tendo obra de elétrica, está tendo obra em outra loja aqui em Curitiba, de reforma, então a gente tem que alinhar tudo isso. Não foi só São Paulo que estava acontecendo, foi São Paulo e foram várias outras coisas que vão acontecendo no meio do caminho, mas a gente tem que, né, segurar os pratinhos e fazer acontecer tudo junto. A gente não pode parar um negócio para estar tocando uma obra simplesmente. Então, são várias coisas que acontecem junto, vários problemas, várias frentes que a gente precisa atuar. Então, o varejo é assim, o varejo, ele não para, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser que você receba uma mensagem no sábado e tudo bem, porque faz parte dessa escolha que a gente faz, que é a arquitetura de varejo, tá? Ela não para mas é bem gratificante, assim, no final dela, viu? Então é isso, gente. Obrigada. Quase deu meu horário, mas eu agradeço muito pela participação de vocês. E desculpa também se eu falei tudo muito correndo.
Bruna, obrigada pela tua palestra, muito bacana. Realmente é muita coisa para poder tratar em uma palestra, né? Uma rotina que eu acompanho um pouco de longe, né? A rotina dessa vida agitada da Bruna de trabalhar numa grande empresa, né? Enfim, com esses projetos de varejo, mas embora seja assim muito conteúdo talvez do dia a dia dela para trazer, eu acho que ela conseguiu trazer o suficiente para a gente conseguir compreender um pouco como é a rotina dela, né? Como é a vida do escritório dentro dessa dinâmica. Eu vou abrir agora, pessoal, para perguntas. Então, todos aqueles que estão aqui presentes, que querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, tirar dúvida, né? Questionar qualquer coisa que seja, de repente, sobre a própria campanha, sobre a própria rotina, né? Ou sobre a rotina da Bruna. Podem fazer suas perguntas, tá? Aqui no chat. Eu tenho uma pergunta aqui embaixo, seja mais associada, assim, à tua experiência de vida mesmo, mas que é uma coisa que eu percebo que os alunos têm muitas dúvidas, assim, dentro da vida profissional, né? Às vezes, na faculdade, os alunos ficam em dúvida se, de repente, vale a pena trabalhar numa empresa grande, franquias, ou será que fica num escritório menor que faz interiores, ou que faz, de repente, projetos residenciais, ou pega, de repente, ou projetos franqueados, né? Como eu queria que talvez você explanasse um pouco, na tua opinião, o que você enxerga como ônus e bônus assim, desse processo. Quais são os ônus e os bônus de você trabalhar numa empresa maior, numa empresa que trabalha com franquias, né, com grupos aí de fornecedores distintos, cidades diferentes, né? E também, de repente, a diferença disso para um escritório menor, porque você já teve essa experiência, você já trabalhou em escritórios pequenos e em empresas grandes. Eu acho que isso pode ajudar bastante os alunos também a compreender qual é o universo aí que eles pretendem atuar. Então, eu passei pelas duas experiências, né? Então, eu fui passando de vários escritórios de arquitetura como estudante, depois como formada, mas não estava me fazendo, eu não sabia o que, mas não me fazia completamente feliz. Eu senti que a virada foi quando eu comecei a pós em gerenciamento de obras, porque eu estudei daí com vários engenheiros, com o pessoal que trabalhava em empresas grandes, e eu senti que eu queria fazer parte disso. Uma coisa que eu falava, que é bem besta, mas eu falava, o meu sonho era ter um crachá, e meu sonho era trabalhar numa empresa cheia de mesas, cheia de gente. Então, quando eu me vi num escritório só com a minha chefe, eu falei, nossa, eu não quero estar aqui. Quando eu falei com ela, ela falou assim, tá, mas você sabe que em escritório grande é muito mais problema. E eu aprendi que é realmente muito mais problema. Mas é muito bom quando você começa a resolver essas coisas, né? Porque em escritório pequeno é difícil você ter muita autonomia. Assim, sempre vai ser você, uma, duas pessoas. Então, isso é um pouco complicado. Onde eu estava, sabe? Quando eu decidi sair do escritório, eu fiquei um tempo perdida, eu sabia que eu queria num escritório, eu sabia que eu queria entrar numa empresa grande, eu não sabia como fazer isso, não sabia dessa área, não sabia que essas áreas existiam dentro das próprias empresas, dentro das próprias marcas. Então, quando entrei no Boticário, foi assim, não imaginava que existia aquilo, tá? E foi um aprendizado, foi uma escola do varejo, foi incrível. O que é diferente, né? Que nem eu falei, no varejo não para, o varejo é 24 horas por dia. Eu recebia mensagem de madrugada, eu recebia mensagem bem cedo, sábado, domingo. Também são muitas lojas, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é isso, você vai tirar um pouco a tua paz se você pensa em só fazer o teu horário das 8 às 18 e depois não ter mais problema. Então, o escritório de arquitetura é o ideal. Isso tudo faz parte de um perfil. Não estou falando que é bom para todo mundo trabalhar em empresa ou que é bom trabalhar em escritório de arquitetura. Isso é perfil, tá? Eu não estava feliz no escritório de arquitetura, eu fui para uma empresa grande. No Boticário, eu também achei...
comecei a não ficar feliz porque aquilo era, tipo... Daí era muito, assim, eu não concordava com algumas coisas, então vocês também têm que estar cientes que todos os lugares têm seus problemas e têm suas qualidades, né? Agora que eu entrei na Taste, eu tenho os mesmos problemas de obra e correria, mas aqui também é um lugar muito mais tranquilo, a gente tenta fazer um horário bem mais definido, claro que os problemas acontecem, mas eu sei que pode acontecer, que eu vou receber uma ligação, mas eu tô num lugar que, então, é correria, mas com um pessoal, com bastante gente também, mas com um pessoal bem bacana. Então, na verdade, é perfil, né? Não tenho como falar, para mim pode ser um bônus, para você pode ser um ônus, mas para mim faz sentido participar de uma coisa grande, assim, uma coisa rápida, né? Eu acho legal no varejo, porque a gente vê as coisas acontecendo rápido. Então, a gente consegue ver esse reconhecimento rápido, o feedback dos clientes, a gente consegue ver uma coisa mais ligeira, assim, é diferente do escritório de arquitetura. Mas, claro, né, estou generalizando, né, não estou falando que todo escritório de arquitetura é assim e que nem toda empresa é assim também. Mas eu acho que os dois têm coisas bem legais, assim, para levar para a vida. E o da empresa grande é legal porque você vai viajar o Brasil inteiro fazendo obra, você vai conhecer muita gente diferente, você vai se envolver com muita gente de várias áreas, né? O que com um escritório de arquitetura isso fica mais difícil. Isso aí. Muito bem, obrigada, Bruna. A tua câmera está desligada, não sei se... Eu acho que talvez desligou ali na hora que você estava compartilhando e não deu... Porque às vezes a gente compartilha a tela. Desculpa. Ele desliga, não tem problema. Não vi, achei que eu tava... Alguns entraram aqui no processo durante a tua palestra e ainda não viram seu rosto, por isso que eu comentei agora, para todo mundo conseguir ver você. Oi, gente, prazer, sou a Bruna. Achei que estava ligada, eu falando, nem me liguei nisso. Não tem problema. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Os presentes aqui gostariam de questionar alguma coisa? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Ou mandem no chat, caso vocês queiram. Se alguém tiver também, quiser falar comigo depois, tirar qualquer dúvida, eu tô no LinkedIn, Bruna Harumi Sasaki. Então, vocês também podem me mandar mensagem, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, assim. Legal. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Sem dúvidas, no momento? O pessoal fica tímido, né? Eles estão bem tímidos hoje. A gente sabe como que é, a gente também faz isso. Início de semana, né? Mas muito bem, então eu vou agradecer, Bruna, a sua presença, obrigada pela palestra, acho que foi bem produtiva, é bacana dar esse panorama, né, para os alunos que estão começando aí a vida profissional, que estão prestes aí a sair da faculdade e encontrar essas várias opções, né, a gente às vezes depois que se forma roda muito ainda, né, roda, enfim, para conseguir descobrir o que a gente quer no mercado e às vezes até por falta de conhecimento sobre as opções que a gente tem no mercado, né, na arquitetura. Então, é bacana trazer a tua experiência, que é uma experiência de vida e também uma experiência profissional, né? Para que, enfim, para elucidar isso um pouco para os alunos, né? Para eles começarem a compreender que a gente tem aí uma variedade, uma gama grande aí de possibilidades para trabalhar na arquitetura e que, enfim, né? Os alunos aqui presentes podem começar a pesquisar, talvez, né, esse ramo, enfim, de varejo, caso queiram trabalhar com isso, se vocês se identificaram um pouco com a rotina da Bruna, do que vocês acham bacana de trabalhar, e aí vocês já começam, então, a fazer uma pesquisa para compreender esses ramos diferentes da arquitetura que a gente pode trabalhar, né, isso é muito bacana. Isso vale para o design também, né? A Bruna é arquiteta, mas ela é designer de produto, e para aqueles que são designers de interiores, também é um nicho de mercado, né? Se temos alunos aí do design, também pode servir para vocês, né? Então, obrigada, Bruna, pela palestra, obrigada pela presença. Eu sei que você vai voltar para a obra agora, porque a Bruna está dentro do escritório, né, para poder acompanhar uma obra que está rolando esse horário, então, para vocês verem que obra de varejo acontece também de noite, de madrugada, enfim, obra de shopping sempre acontece de madrugada.
Tem isso. Então, vamos lá, né? Então, obrigada, Bruna, e boa noite para você, boa obra. Eu quero agradecer Obrigada. a todo mundo que está presente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem também entrar em contato comigo ou com a professora Cacá, tá? Que vocês têm o contato dela também. E podem procurar a Bruna lá no LinkedIn também, tá certo? Boa noite, então, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Karen, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E qualquer dúvida, até de dúvidas sobre a vida, sobre como seguir, porque vocês vão ficar confusos em algum momento. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, porque eu fiquei confusa por vários momentos na vida, mas faz parte. Muito bem, obrigada, Bruna. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Karen. Tchau, Tchau. tchau, obrigada. Beijo.